Querido povo de Deus, filhos e filhas, aqui neste santuário, desde o dia 1º, fizemos este altar de Jesus no seu sagrado coração. Hoje estamos no 13º dia. É verdade que foi na sexta que se celebrou a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e no sábado o Imaculado Coração de Maria. Mas nós, neste mês, queremos o mês inteiro, dia após dia, entregar ao Sagrado Coração de Jesus nossos pedidos e súplicas, principalmente nesta pandemia e todos os problemas que ocorrem, todos os problemas que surgem a partir desta realidade. É um mês, portanto, onde pedimos ao Sagrado Coração de Jesus que seja nosso escudo e a nossa proteção. Por isso, não deixe de ligar e deixar seus pedidos de oração. Também celebramos, depois do Dia dos Namorados, Santo Antônio, que muito além de ser santo só casamenteiro, tem muito a nos ensinar, e oportunamente falarei, uma vez que também se celebra neste dia. A liturgia de hoje, e eu convido quem gosta de pegar aplicativo para acompanhar as leituras, faz-nos compreender sobre o reino dos céus, mas vamos compreender melhor a partir e começando pela primeira leitura. A primeira leitura é de um profeta chamado Ezequiel. Qual é o contexto de Ezequiel? Veja, chegou um determinado momento em que o povo de Israel tinha o último dos reis da família do rei Davi. E havia uma promessa feita por Natã, o profeta, que Davi e seus descendentes nunca perderiam o reinado. Ora, o que acontece? Joaquim e depois Selecias, que foi colocado depois, eles não foram fiéis à promessa de Deus. E já Joaquim começou a fazer um combinado com o Egito. E de repente começa a se levantar a Babilônia. E eles fazem um pacto com o Egito. Em poucas linhas, porque existem muitos milindres, Nabucodonosor veio, destruiu, acabou, dominou o Egito e dominou a Palestina. O que aconteceu? Joaquim, o último dos filhos da família de Davi, foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Nessa primeira leva, foi o profeta que nos escreve hoje, Ezequiel. E o povo começa a se perguntar: espera, então a promessa que Deus fez através do profeta Natã a Davi não se cumprirá? Deus, por acaso, não vai cumprir a promessa? Ezequiel teve um outro levante de Israel e ficou pior ainda. Ezequiel escreve esse texto para dizer assim: não será agora, mas Deus o que prometeu cumpre. Aquilo que está prometido há de se cumprir.
E mesmo que o cedro, Joaquim, tenha sido cortado, transplantado e secado, ainda ele fala no sonho, é uma visão de uma águia que é Nabucodonosor, não vou entrar aqui, mas voltando, esse cedro seco vai dar um galho e um broto, e o próprio Deus vai até este cedro, vai tirar o broto e vai plantar de novo em Israel, onde se formará um cedro maior ainda. Só que Ezequias já deixa mais ou menos claro que não será num período próximo. Foi quando imediatamente começaram a entender que se trataria do Messias. Não era Joaquim, e não era o filho de Joaquim, era o Messias que viria, o broto que nasce do cedro. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. É a mesma lógica. Esta é a primeira leitura. Deus não falha na sua promessa, mas o reinado e o rei que virá não será Joaquim nem seu filho, mas o Messias, o broto que formará um enorme cedro do Líbano, alto, vigoroso. E diz Ezequias que os pássaros virão, as nações virão para repousar. Entendida essa primeira leitura, porque nos foge o contexto histórico, é mais fácil o Evangelho. De novo, Jesus fala em parábolas, e fala a partir do que o povo entende. Lá era agrário, agricultores, pescadores, agricultores, mas todos lavravam a terra. Por isso Jesus faz um comentário, e é impressionante que em Marcos ele diz assim, ele deve ter visto muitas vezes isso na Galileia. Lembremos que a Galileia é o celeiro para Israel. Quando alguém espalha a semente, quer dizer, planta a semente, depois vai para colher a semente. Isso é a ação de quem planta e de quem colhe. E Marcos faz questão de contar isso rápido. Plantar e colher. Depois ele diz: não, você planta, a semente vai germinando, vai crescendo, mas ele não sabe quando isso acontece. Quer dizer, aquele que plantou, depois que plantou, não tem mais muito o que fazer. Quem aqui já viu plantações, ou plantou? Quem já morou na roça, ou já foi para a roça? Muito bem, então vocês estão entendendo. A pessoa planta o feijão, planta o milho, ele não vai ficar lá abanando, ele não vai ficar todo dia aguando um por um, ele não vai lá todo dia, toda hora, vendo cada minuto. Não, ele dorme e acorda, e a semente segue o seu fluxo, e demora, não demora? Primeiro começa a apodrece, depois nasce um brotinho, leva dias, depois começa a germinar, leva dias, leva meses. Por que Jesus diz isso? Porque ele gasta tempo não falando do plantio, nem falando da colheita. Da colheita ele fala: mete a foice e colheu. Porque a semente é a palavra de Deus, é a semente lançada, é o reino de Deus, é o reino de Deus que é lançado no mundo. Lembra que a primeira leitura falava que viria um rei?
E muitas vezes nós podemos nos questionar: cadê o reino dos céus? Cadê o reino de Jesus que morreu na cruz? Eu não estou vendo. Nós temos pressa, nós queremos fazer as coisas forçadas, nós somos intolerantes, tem que ser rápido do nosso jeito. Não é assim. A semente não obedece quem plantou, a semente obedece a sua essência vital, e leva tempo. Assim o Senhor está dizendo que as coisas de Deus não é online, não são imediatas. Isso a começar na nossa própria vida, meus irmãos. Como nós gostaríamos de ser santo de uma vez, como nós gostaríamos de pular as tribulações, como nós gostaríamos como quando o problema é grande, alguém já ouvi isso: meu Deus, como eu queria dormir hoje e acordar daqui um mês. Já ouviu isso? Eu já ouvi tantas vezes. Como eu queria apagar, ter um botãozinho off, e depois alguém me ligar para passar esse problema. A vida não é assim, a espiritualidade não é assim, a existência humana não é assim. É um processo lento, tal qual a semente. Como a semente é lenta, o nosso processo evolutivo, o nosso processo de discipulado, o nosso processo de seguimento, o nosso processo de santificação é lento. Até aí alguém vai dizer: não, tudo bem, eu sinto isso na minha vida. Ora, se é assim comigo, é com outro. Aí que está o problema. A gente até entende que com a gente assim, a gente vive caindo, tropeçando, mas será que a gente não entende que o outro também é assim? Que nenhuma fruta amadurece num dia só na mesma árvore? Que o outro precisa de tempo para se encontrar com Deus? Isso vale até no plano evangelizador. Às vezes nós, para o insucesso, aí eu largo mão. Não adianta, pau que nasce torto morre torto, isso aí não adianta mais. Não, deixa Deus ser Deus, deixa a graça de Deus corrigir. Filhos queridos, por isso a primeira parte do Evangelho não é enfatizado nem o plantio nem a colheita, mas o processo. A segunda parábola é na mesma linha. Volto a dizer, está acontecendo aquele broto do cedro lá da Babilônia, que foi transplantado, Jesus. E ele diz: com que vou comparar o reino dos céus? Ao ele comparar o reino dos céus assim, ele está falando sobre o seu próprio reinado. Não mais um reinado aos moldes de Davi, que sujou suas mãos de sangue para unificar. Não mais na violência, na espada, na lança. Mas aqui é um reinado diferente. Ele é rei, mas é um rei diferente. Ele é o broto, ele é o cumprimento da promessa. Mas ele diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é o menor de todos os grãos de mostarda. Nós temos aqui grão de mostarda. Não sei se você sabe, no tempo judaico era o que se tinha de menor. Ela não tem menos que 1,6 milímetros. Pode filmar aqui, meu filho. Pode, dá um zoom aqui, não perca o foco jamais. 1,6 milímetros. E quando era plantado ao lado do lago da Galileia, tem muito, chega a ter 4 metros a árvore.
Jesus deve ter visto isso nas barraquinhas lá dos Brimos, deve ter visto lá eles venderem grão de mostarda. E é impressionante que nosso Senhor disse: assim é o reino dos céus, pequeno, o mais pequeno de todos os reinos, mas que cresce, não por vontade humana, pela graça divina, e se torna grande. Respondendo à pergunta: cadê o reino dos céus? Eu não vejo. Mas, meus irmãos, ele acontece. Quando muitos na pandemia se aproveitaram do momento para enriquecer e roubar, o grão de semente de mostarda foi das pessoas que ficaram noites e noites cuidando dos doentes. Enfermeiros, médicos, e quanta caridade, quanta gente foi caridosa, está sendo caridosa, solidária. É o reino dos céus, você não percebe, mas está aí. Não quer dizer que não exista o reino do capeta, existe, e ele pode ser barulhento, imperioso, glorioso, mas é do mal. Mas o reino dos céus, às vezes a gente não percebe. E você vai falar: agora vem de novo, trazendo para a vida. Esse copo d'água que eu dou para uma pessoa não vai fazer a diferença. Lembre sempre o grão de mostarda na vida da pessoa que recebeu, nos efeitos que Deus pode fazer daquele gesto, de um perdão que você dá. Um perdão, sim, mas a pessoa nem me perdoou, mas você deu o perdão. Não queira medir as consequências positivas ou negativas de um perdão dado, de um sorriso dado, de uma cesta de alimento dada, de oportunidade de trabalho para uma pessoa. Você está entendendo? Esses são pequenos grãos de mostardas que eu e você somos chamados a plantar. Uma palavra que você diz a uma pessoa do reino de Deus, de Jesus Cristo, um testemunho de fé, um testemunho de fé. Nós não conseguimos medir, mas cresce alto. Jesus, sim, essa árvore do grão de mostarda, da mostarda, do cedro, ele é o broto que agora é o rei. Meus irmãos, nesse reino dos céus, São Paulo vai dizer, segunda leitura, Paulo sofreu muito na comunidade de Corinto, mas sofreu horrores. Você acha? A gente acha que não, né? Pouco se fala dos sofrimentos de Paulo, mas Paulo, chegou um momento na comunidade de Corinto, que eles falaram: vá embora. Ele que fundou a comunidade. Certa vez, por maldade, acusaram Paulo de ter pego dinheiro da coleta para Jerusalém, e Paulo estava ali sofrendo, já velho, cansado, e ele chega a dizer assim: eu não estou mais na minha pátria, aqui já não é mais para mim, eu não aguento mais. Como seria bom já estar no reino dos céus. Mas isso é bonito, para que isso não seja visto como uma fuga, ou como descaso do mundo. Eis-me aqui, Senhor, vou ser fiel na minha peregrinação terrestre, já não tenho muito gosto pelas coisas que vivo aqui, mas eu quero continuar semeando
o grão de mostarda. Mas lembrem-se, Paulo não mede palavras. Ai daquele que não compreender que a ressurreição existe, mas que é uma continuidade daquilo que plantamos neste mundo. Que todos estaremos diante do tribunal a oferecer os frutos do que plantamos. Forte, né? Ao mesmo tempo, Paulo coloca a sua realidade, mas ele nos chama. Então, meus irmãos, hoje eu e você somos chamados a colocar punhados e punhados de grão de mostarda no bolso, na mão, na palavra, nas ações, nos gestos, no perdão. Somos chamados a estar sempre com as sementes do reino. Então o que for crescer, só pode ser bom. Hoje se celebra Santo Antônio. É verdade que o tempo dessa missa não me permite. Na missa das 11h18 eu prego mais. Mas sobre Santo Antônio, tem algo a ser aprendido com ele, um homem eucarístico. De Santo Antônio, um homem profundamente eucarístico e mariano. Um homem que em vida, em fama de milagres, um homem que se preocupava a ponto de ter feito a multiplicação dos pães, porque ele, como frade, se preocupava com os mendigos, e a ele é atribuído essa frase: dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. Por favor, não precisam arrancar o menino Jesus, sequestrar para casar, não, meu filho. Basta ser uma pessoa de Deus e rezar, Deus há de arrumar um casamento. Mas por que ele é assim chamado? Porque Santo Antônio se preocupava com as mulheres que ficavam solteiras e não tinham dotes, e sendo assim, a probabilidade de serem levadas à prostituição era muito grande. Santo Antônio, em muitos casos, usou da sua influência para conseguir os dotes, por isso é chamado santo casamenteiro. Mas mais do que esses elementos, um homem devotado à Eucaristia, um homem que pregava Jesus de tal forma, com tanto amor, que certa vez ele estava pregando e viram-no desta forma. Ele pregava a multidão, e quem o via, viu Jesus o acariciando. E todos ouviram uma voz: Antônio. Se todos os pregadores falassem de mim com tanto amor, não haveria corações incrédulos. Portanto, Santo Antônio semeou a semente do grão de mostarda. Sejamos nós também semeadores. Amém.